Olá, pessoal! A conversa de hoje é sobre a composição como recurso pedagógico na aula de música. Desde já, quero agradecer a todos pela presença virtual e aos nossos convidados, o professor Emanuel Nunes e o professor Rafael Fortes. Bom, a dinâmica da conversa será o seguinte: cada professor terá 20 minutos de fala, de apresentação, depois abriremos para as perguntas. E eu gostaria que o professor Emanuel Nunes iniciasse. Pode ser, professor? Então, vou só clicar aqui para ficar minha tela como principal aqui. Ok. Então, boa tarde para todo mundo, tá? E inicialmente obrigado ao pessoal do Museu do Brasil, ao Ronaldo que fez o contato inicial comigo, a Sabrina, a Sueli, os professores envolvidos, o professor Rafael, o professor Gabriel, todos os demais presentes, entre professores, convidados, musicistas, apaixonados pela música, enfim, em geral. Obrigado pela presença, pelo convite. E eu não pensei nessa conversa como uma apresentação mais acadêmica. Eu quis compartilhar um pouco mais do que também tem sido a minha experiência enquanto professor e quanto performer do instrumento ao longo já de algumas décadas, né? E que hoje uma parte dessa trajetória ela tem continuado em relação aqui à minha pós ao doutorado que eu estou realizando aqui na cidade de Quebec, no Laval, em Canadá. Bom, inicialmente, eu gostaria de dizer assim, que sempre me chama muito a atenção quando as pessoas me veem como um compositor, né? Isso é algo que sempre me chamou muito a atenção. Mais ainda nos últimos anos, particularmente aí de 2007 para cá, quando eu comecei a compor de uma maneira mais regular, embora ainda num nicho muito restrito, né? Compondo só para violão solo. De 2007 para cá, particularmente, e muita gente me vê como compositor, fala do meu trabalho, volta e algum colega diz, o Emanuel, lá de Teresina, um violonista, compositor, e me chama muito a atenção isso aí, né? De que maneira eu fui integrando a composição, seja na minha condição de performer, porque também, particularmente de 2007 para cá, todo o meu repertório como solista, se eu me considerar numa condição de concertista, ele aconteceu muito vinculado, acho que 50%, em composições para violão solo, minhas composições e uma outra parte de arranjos para violão. E eu acho interessante isso porque eu não me acho tão, digamos, inserido no meio da composição. A minha formação, eu fiz a formação ainda em educação artística, né, com habilitação em música, e fiz o meu mestrado em música em Goiânia, com Meirinhos, até com uma ênfase mais musicológica, né, que eu fiz um trabalho sobre a obra para violão do Guerra Peixe. E foi até um trabalho que eu acabei me afastando após o mestrado, porque eu fiquei muito mais interessado nesses processos criativos, né, na parte de desenvolver uma nova meta de repertório. E aí esse é o percurso que eu gostaria de falar. Primeiro, assim, ter a composição como um processo criativo, não só a composição, mas o arranjo, né? E existe aquela linha tênue entre composição e arranjo, em que momento, também no arranjo, embora você parta de uma melodia pré-concebida, de uma harmonia já idealizada, eu faço um arranjo para uma música do Caetano Veloso, mas o trabalho de adaptar aquilo para o violão, de construir um arranjo para violão, por vezes, se confunde com o trabalho de composição, de que maneira eu vou organizar aqueles elementos melódicos, harmônicos, rítmicos do meu violão. A, a composição, para mim, ela teve inicialmente uma associação com a performance, né? Porque eu gostava de um lado, em dois momentos da minha performance. Uma, de desenvolver estudos relacionados aliás, estudos para suprir uma carência técnica minha, uma falta de um aprofundamento sobre um determinado conteúdo harmônico, digamos. Então, vou construir, como é que vamos falar sobre escala menor harmônica. O que é a escala menor harmônica? Eu fico praticando e, para mim, aquilo ficava mais interessante a partir do momento em que eu concebia algum exercício, que eu tocava alguma coisa, inserindo aquela escala, ou aquele modo, ou aquela progressão de acordes. Tá? Então, eu tive muito isso. Ou o exercício, como eu falei, para alguma carência técnica.
eu estava precisando estudar mais escalas, então vou escrever uma pequena peça onde eu possa tocar, onde eu possa, através dessa peça, praticar escalas e aprimorar a minha técnica ou a minha maneira de vislumbrar aquela técnica com as escalas, né? E do outro lado, a composição associada à performance são os estudos, que são que constituem hoje o material central aqui do meu trabalho no doutorado, né? O meu trabalho no doutorado, assim, eu sei que é difícil resumir isso, mas é a criação de estudos para violão usando ritmos brasileiros, né? Escrever, desenvolver peças musicais que tenham uma utilidade para a melhoria da técnica, o aprimoramento de determinadas habilidades no ato de tocar o violão, mas explorando ritmos brasileiros, né? Que isso aí vem de um histórico meu, seja enquanto performer e enquanto professor. Enquanto performer, quando eu comecei a estudar violão, e embora eu goste muito do repertório, digamos, clássico, ou o repertório erudito, sei que essas definições são complicadas de trabalhar, violão clássico, violão erudito, mas enfim, eu gosto muito desse tipo de repertório, mas por outro lado eu sentia falta de poder trabalhar também esse aspecto da performance com elementos musicais que para mim seriam mais próximos, no caso a música brasileira, os ritmos brasileiros. Então eu fui desenvolvendo a composição um pouco associado a isso. E depois de um tempo essa composição eu fui associando mais com os meus alunos, né, que aí inclusive cai na temática hoje da nossa conversa, né? A composição como um recurso pedagógico na aula de música. Porque se no meu percurso eu pensei um pouco nisso, poxa, eu posso praticar ao violão usando música brasileira? Bom, eu não conheço muita coisa sobre isso, então eu comecei a compor algumas coisas nesse sentido. Comecei a arranjar algumas músicas nesse sentido, de criar um repertório específico para mim e também de compor peças que me ajudassem, seja o trabalho da técnica, seja o aprofundamento em algum conteúdo musical, harmonia, melodia, mas também de, por que não dizer, chegar a uma identidade musical, ter acesso a um repertório que eu me identificasse para tocar. E isso depois se refletiu com os meus alunos, né? No meu contexto de sala de aula, há pouco mais de 22 anos que eu trabalho como professor de violão, eu notava uma situação parecida com a minha. Por vezes, alunos a quem eu recomendava praticar uma determinada peça, que eu acreditava naquele momento que seria interessante para que o aluno aprimorasse a sua técnica, para que ele pudesse aprender um novo acorde, para que ele pudesse fazer um trabalho de ritmo, por vezes eu notava uma relutância, uma vez que aquela peça musical não representava, naquele momento específico, no contexto daquele aluno, algo do seu interesse, né? Algo do seu interesse. Então, foi esse momento que eu comecei a pensar na composição voltada para o aluno. Então, novamente, a composição, escrever algo para o meu aluno, compor algo para o meu aluno que pudesse ajudá-lo. Uma composição que estivesse mais associada ao tipo de repertório que ele estivesse interessado, né, e que através daquela composição ou daquele exercício, quando a gente está falando de composição, por vezes pode dar uma ideia, eu entregava para o meu aluno 10 páginas de partitura em um trabalho rico. Não, nós estamos falando de criar, né, um elemento de 8 compassos, um exercício de 8 compassos que permita ao seu aluno trabalhar um determinado elemento musical. E a terceira etapa disso seria você convidar o aluno a compor, né? Quando a gente faz uma associação totalmente prática, né, em relação ao violão. Eu estou falando, infelizmente, numa esfera, né, muito específica do violão, mas essa especificidade também é que permite que a gente possa centrar um pouco mais as ideias. Então, em alguns momentos, eu comecei a sugerir, recomendar que os alunos compusessem algo, seja para praticar uma determinada escala, um modo, uma progressão harmônica, ou um elemento técnico, né? Você vai compor um exercício onde você possa trabalhar um arpejo de mão direita. Então, quando fala dessa minha trajetória enquanto compositor, a gente tem essas 3 etapas que acabam se complementando, né?
o meu questionamento inicial enquanto performer, que gerava, através da composição, a possibilidade de trabalhar um elemento específico, alguma carência minha, e a busca de uma identidade musical, né? Isso eu acredito que aconteceu em 2011. Eu tive a oportunidade de fazer um recital no Festival de Violão em Fortaleza, e quando eu terminei de tocar, um amigo violonista de lá veio falar comigo, né? E e comentou: Zé Manuel, você é o rei do baião ao violão, né? E eu achei muito interessante aquele elogio, porque até o momento eu, digamos, inocentemente, eu não havia notado o quanto que a música nordestina estava presente na minha maneira de tocar enquanto performer, já que ela refletia, é claro, a minha origem, minhas primeiras referências musicais. A segunda etapa foi quando eu comecei a compor para atender a demandas específicas de alguns alunos, né? E aí, claro, a gente entra num campo muito amplo, porque você compõe para alunos que já tenham um nível mais avançado e, por exemplo, um aluno que você pode desenvolver um pequeno exercício para aquele trabalho, digamos, a escala menor melódica, ou um aluno iniciante, onde você compõe um pequeno exercício com cordas soltas, onde ele vai fazer um acompanhamento baseado em cordas soltas, ou quase na totalidade de cordas soltas, enquanto você desenvolve uma melodia, e aquilo permite que vocês toquem conjuntamente, né? E a terceira etapa é o convite para o aluno em relação a que ele componha, que ele explore o seu nível técnico, o seu nível de conhecimentos musicais gerais. Claro que essa é uma frase que pode soar um pouco forte. Convidar um aluno a compor, estimular um aluno a compor, e às vezes aquele aluno não tem ainda todo o material necessário. Mas é possível explorar algo em relação à sonoridade do violão, e obviamente você vai fazer esse convite, essa sugestão, respeitando o nível que aquele aluno tem, né? Acrescentando, por exemplo, algumas experiências minhas aqui em relação a Quebec, experiências, assim, eu não diria de cunho acadêmico, mas continuando enquanto professor de música, alguns estágios que eu realizei aqui, atividade de extensão, dei aulas como bolsista num centro de pedagogia aqui, e também alguns alunos particulares, e uma boa parte desses alunos, uma boa parte eram crianças, né? E eu tive a oportunidade de fazer esse tipo de trabalho, de convidar o aluno a compor algo, a explorar algo, no sentido de produzir, de estabelecer um processo criativo no violão com duas, três notas, com um acorde, com dois acordes. E eu gostei muito como eu diria, do engajamento pelo aluno naquele momento, né? Então, eu diria que a composição, então, ela tem, para mim, esses três momentos. E hoje, finalmente, ela se reflete para mim, a composição, dentro já do meu trabalho na pós, que é de compor estudos para violão solo, né? Na verdade, eu já compus 20 estudos para violão, são 20 estudos baseados em 4 ritmos brasileiros. Então, são 5 estudos baseados no samba, 5 baseados no frevo, no choro e no baião. E nesse momento, ao longo desses 20 estudos, eu procuro fazer uma síntese dessa trajetória que eu comentei agora há pouco, das 3 etapas. Compor um estudo, ou seja, uma peça musical, uma peça que tem um caráter musical, que você pode tocar numa situação de concerto, mas ela é escrita inicialmente para convidar, estimular o instrumentista a desenvolver, a praticar um determinado elemento técnico ou musical, o seu violão, um estudo de ligados, um estudo de escalas, um estudo para você aprimorar a sua prática com pestanas, um estudo para você trabalhar a sonoridade de acordes com cordas soltas, um estudo para você trabalhar a ação simultânea do polegar e indicador. A gente tem várias demandas possíveis em relação a um estudo. E, por outro lado, que esses estudos fossem baseados em música brasileira, né? Que aí volta para aquela minha questão inicial lá da identidade, de buscar estudos que refletissem meu interesse específico enquanto musicista. A gente tem quanto tempo? Desculpa, eu estou olhando aqui, mas... Alô, câmbio?
Oi, a gente está com Ô, quanto tempo professor, aproximadamente? Pois não? tem 13 minutos aqui. Ah, também entregou, ok, tá ótimo. Então, e aí finalmente eu cheguei nesse momento de compor estudos, né, de fazer diria uma síntese desse meu interesse pela composição e centrando realmente hoje na ideia do estudo, de compor estudos para violão. Compor a peça que traz uma demanda técnica, que traz uma referência para que o instrumentista pratique um determinado elemento mecânico ao seu violão, como eu expliquei há pouco, ou ligado, ou escala, ou um arpejo, mas isso associado em música brasileira. Uma outra coisa que eu inseri também nesse meu interesse de compor esse material de cunho pedagógico, mais de cunho pedagógico, foi de que esses estudos tivessem um nível intermediário para violão. Uma vez que, trabalhando o estudo, por exemplo, compondo estudos para violão baseados em música brasileira, seja para mim enquanto performance, seja para o meu aluno, mas quando eu penso para o meu aluno, se eu tiver um aluno de um nível muito básico, elementar, provavelmente ritmos sincopados, que são comuns à música brasileira, eles poderiam resultar numa dificuldade inicial para aquele aluno. Então, eu busquei esse nível intermediário na escrita desses estudos, né? Essa tem sido, inclusive, uma das minhas dificuldades aqui, em que momento você consegue demonstrar, e no meu caso eu tenho que demonstrar isso do ponto de vista prático, tocar esses estudos e mostrar essa viabilidade, em que momento você consegue especificar que aquele estudo tem um nível intermediário, até porque nós temos, inclusive, capacidades diferentes em relação à prática do instrumento. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade especificamente a técnica do violão, eu tenho muita dificuldade com ligados, né? Eu tenho uma limitação de movimentação na minha mão esquerda, que torna os ligados muito onerosos para mim. Mas, por outro lado, você tem um instrumentista que já tem uma desenvoltura melhor com esse tipo de mecanismo ao violão, né? Mas eu procurei fazer, então, essa referência de compor estudos de nível intermediário. Até porque, falando em estudos para violão, de compor estudos para violão, você tem já vários estudos na literatura bem avançados, né? Estudos de Regonde, estudos de Fernando Sor, os estudos de Villa-Lobos, né? Angelo Gilardini, que são estudos realmente que exigem a perigosíssima palavra, né? Do virtuosismo do intérprete, mas eu sentia falta de ter aqueles elementos brasileiros que, por exemplo, estão presentes em Villa-Lobos, nos estudos de Villa-Lobos, nos estudos de Radamés, nos estudos do Francisco Mignoni, nos estudos do Geraldo Vespar, né, que têm sido enfatizados mais recentemente pelo trabalho do Paulo Martelli, mas eu sentia falta de um trabalho intermediário, né? Até porque, por exemplo, eu vou estudar escalas. Então, pratico o estudo 7 do Villa-Lobos. É uma peça muito difícil e não tem como eu trabalhar uma peça com algum elemento brasileiro para trabalhar as minhas escalas, mas num nível de maior acessibilidade. Para mim, essa foi a minha questão. Então, a minha trajetória ela vem em relação à composição, ela foi se desenhando dessa maneira, né? E hoje, por exemplo, aqui no meu trabalho em relação ao doutorado, tem sido, inclusive, uma grande dificuldade no meu trabalho de escrita e, principalmente, claro, de demonstrar, de mostrar a viabilidade desses estudos, porque, de um lado, você tem você tem um elemento pedagógico, é uma peça que tem um caráter pedagógico, ela propõe uma metodologia, ela propõe que o aluno, que o instrumentista, ele vá seguir aquele caminho, vai desenvolver aquela prática de estudos com música brasileira e tal. E, do outro lado, existe também o aspecto performático, né? Você demonstrar esses estudos, tocar esses estudos e mostrar qual a viabilidade, qual o contexto sonoro apresentado e tudo mais. Eu até, como a minha apresentação ela tem um caráter só comentado, eu vou fazer só rápidos exemplos de algumas peças que eu escrevi, só para ilustrar, justamente como eu falei, esse momento
bem prático. Então, eu vou me afastar um pouco só. Okay. Então, só alguns rápidos exemplos. Esse aqui é um trecho de uma peça que eu compus. É o estudo número 3, estudo número 4, em ritmo de baião. Basicamente é uma peça que eu compus, qual o elemento presente nela? É uma peça para você praticar arpejos, mais especificamente os dedilhados da mão direita. E eu construí então ela, explorando acordes com cordas soltas, o que facilita o deslocamento da minha mão esquerda ao trocar de acordes, e também a rítmica dela, o elemento ritmo desenhado pela combinação da minha mão direita, resulta, principalmente pela ação do meu polegar, no ritmo de baião. Eu tenho o baixo, isso combinado aos outros, a digitação seguinte. Então, há essa proposta de você compor algo que tenha um elemento, no caso, inerente ao meu meio musical, e que por vezes é também o meio musical do meu aluno, falando, claro, no ambiente de ensino no Brasil e ou em música brasileira. Por vezes você encontra alguém de fora, né, fora do Brasil, que esteja interessado em aprender música brasileira, né? Então, aqui um exemplo de uma composição que eu faço com essa proposta pedagógica. Se eu trabalho essa peça com um aluno, dependendo do nível dele, pode acontecer que ele toque essa peça e, através dela, ele tenha um elemento, um incremento em relação à sua técnica, principalmente de mão direita, mas principalmente a familiarização com o ritmo do baião, né? Se nós pensássemos isso naquela terceira etapa que eu comentei, né, do aluno realizar a sua composição, a gente poderia convidar, por exemplo, que o aluno tocasse, que o aluno desenvolvesse uma composição baseada nessa estrutura rítmica, com acordes de maior acessibilidade ou com a outra sonoridade que ele eventualmente poderia explorar. No caso aqui, esse estudo está em Mi maior. Eu fiz uma pequena variação, um exemplo que seria um aluno compondo uma peça mais simples. Mas ele poderia explorar um outro modo menor. Ou ele poderia mesmo explorar outro tipo de sonoridade, por exemplo, estando em Mi menor, e explorar o modo dórico. Desculpem. É uma proposta que você pode repassar para o seu aluno em relação a isso. Então, basicamente, eu vou fechar a minha fala basicamente por aqui, até porque a gente vai poder desenvolver isso mais nas perguntas, mas a minha composição, esse meu interesse pelo processo criativo, ele inicia com a minha trajetória enquanto performer, ele traz essa questão novamente quando eu começo a compor para alunos, para ajudar alunos em situações específicas, e no terceiro momento, quando eu convido o aluno, obviamente, considerando o nível dele, os elementos, os assuntos que ele é capaz de explorar naquele momento em relação à música, né? E isso resultou no meu interesse maior hoje, seja não só em relação à pós-graduação, por vezes a gente fala no meio acadêmico, mas isso reflete muito mais a nossa busca, claro, enquanto pessoa, né? Que de cada vez mais a gente tem um material
de música brasileira, para o ensino de música brasileira, e que permita abranger, através desse material, no caso, eu estou falando de estudos para violão, os vários níveis, o nível iniciante, o intermediário e o nível avançado. E eu tenho dedicado a minha escrita mais recente ao nível intermediário, entendendo que, de um lado, nós já temos composições muito, muito boas, excelentes, na verdade, sobre estudos para violão, explorando música brasileira. O trabalho para iniciante, ele envolve um trabalho conjunto também com um aluno, até porque você precisa conhecer bastante qual material aquele aluno, qual a necessidade daquele aluno, e tenho trabalhado, então, com um nível intermediário. E isso tem resultado, nesse momento, nesse grupo de 20 estudos para violão, baseados em 4 ritmos brasileiros, né? Então, a composição, ela finalizando, o meu processo criativo, que ajuda a construir, seja a minha trajetória de performer, e que ajuda a suprir a necessidade específica de um aluno em um determinado contexto, e também que permite convidar o aluno de explorar aquele material sonoro em busca, futuramente, digamos, de sua identidade musical, da sua realização musical, que é o que é mais interessante para mim enquanto professor, no final das contas. Basicamente é isso, meus amigos. Eu vou fechar por aqui, e agradecendo previamente a atenção, novamente, e vou deixar em aberto para... Obrigada, professor Manuel. Agora a gente passa a fala para o professor Rafael. Bom, boa tarde a todos. Vou botar aqui a apresentação. Quem quiser ver ela em tela inteira, tem que clicar no ícone aí, né? Um dos ícones. Fixar na tela, né? Estão conseguindo ver aqui? Espero que todos estejam conseguindo ver. Qualquer problema... Tá aberto aqui. Ok, então... primeiramente, eu queria agradecer, Gabriel, o convite, e Emanuel, poxa, muito legal sua pesquisa. Depois queria trocar mais papos com você. Mas, enfim, eu organizei aqui uma fala que é, de certa forma, uma adaptação de algumas questões que surgiram na minha dissertação de mestrado, lá em 2015. Mas, na dissertação, ela era na linha de pesquisa de poéticas criativas, né? Mas algumas questões referentes à pedagogia surgiram, e eu acho que é um caminho interessante de desenvolvimento de pesquisa, que pode se desenvolver agora que eu terminei meu doutorado e tal. Estou aqui nesse limbo, sem saber o que fazer e o que pesquisar, né? Mas, enfim, eu organizei uma fala, nomeei ela como Rabiscos, Gráficos e Modelos, Ferramentas da Criação Musical. E, para situar, assim, a questão, eu queria falar, assim, primeiramente sobre alguns interesses, falar bem rápido deles, né? Eu sempre tive esse interesse pelo estudo de autógrafos, né, que são manuscritos e, né, edições facsímiles e tal. Então, por exemplo, eu olho para esse trio em mi bemol aí do Beethoven, eu sempre achei máximo isso, sabe? Então, observar, assim, esses compassos no qual o Beethoven simplesmente foi lá, botou um xizão, ou porque ele desistiu da ideia, ou porque ele usava esse compasso para botar ideias ali, enfim, então esses gestozinhos aqui que estão rabiscados, né? Observar, por exemplo, coisas assim como o não alinhamento das notas, que é uma coisa que eu estou o tempo todo tendo que falar nas aulas de harmonia para os alunos para alinhar, assim como eu tinha um professor que sempre me enchia o saco falando que eu tinha que alinhar também, e, enfim, a gente vai ver que o próprio Beethoven não alinhava, então talvez não precisa alinhar mesmo, não. Mas, enfim, e esse interesse por esses estudos, assim, por essas... quando chega em compositores como o Yanis Xenakis, é um compositor grego que compôs dos anos 50, anos 70, assim. Eu gosto muito dele, mas
com ele a coisa ganha uma outra dimensão, porque o Xenakis, ele era... Xenakis, ou a gente chama também de Xenakis, né? O Xenakis, ele era um arquiteto também, né? E então ele tinha um interesse muito grande por desenho e pela materialização sonora de desenhos, né? Então, por exemplo, quando ele está rabiscando aqui, quando ele está desenhando essa ideia, se você se esforçar imaginativamente, dá para ouvir sonoramente o que é isso, né? É uma polifonia de glissandos, talvez. Então, ele trabalha muito com essas possibilidades de glissando. Tem esse aqui, em amarelo, aqui, esse glissando simétrico, que é mais íngreme, né? Ou então esse gesto aqui, que é uma oscilação dinâmica e furiosa, tal. Tudo isso, assim, desperta, né, a imaginação sonora desses gestos, desses desenhos, né? Enfim, o Xenakis vai chegar a pontos em que as obras dele são verdadeiras obras de arte gráficas mesmo, né? Então, isso aqui você poderia pendurar um quadro com isso, né? Bom, esse interesse pelos estudos de autógrafos, eu penso que ele remete a 3 aspectos. Primeiro, ele leva a gente a pensar em crítica genética, que é algo que vem da teoria literária, que é basicamente o estudo dos segredos de fabricação, o estudo dos meandros, das veredas poéticas, né, de como o compositor ou o autor, como ele materializou idealizações artísticas, né, e como esse processo de materialização ele leva a singularidades e enfim, desenvolve-se aí toda uma relação entre ideias. Deixa eu pensar um outro tópico que é processos composicionais, né? E como os aspectos gráficos, eles são inerentes quando você está falando de música de tradição escrita, né? Quando você está falando de composição grafada, né? E leva a um conceito de pensamento literal, que é um conceito do François Nicolas, que vai dizer assim que a música, assim como a matemática, ela é um pensamento literal, ou seja, um pensamento que trabalha que é imprescindível para ele a utilização de símbolos e signos gráficos. Então, é um pensamento que tem essa materialidade, né? Enfim, aí é toda uma discussão, mas enfim. Também leva a gente a pensar sobre representação, né? Se a gente está então de esses rascunhos deles são planejamento, né? Enfim, tudo isso sempre me interessou muito, e aí talvez agora eu chegue, depois dessa contextualização, eu chego agora ao ponto no qual eu desenvolvi minha dissertação de mestrado, que foi falando sobre modelos, né? Que são, então, um modo de pensamento literal, e que eu encontro uma definição interessante do Maier que eu gostaria de usar, que ele está, na verdade, ele está definindo esquemas formais, mas eu uso ela para o que eu estou entendendo como modelos, né? Então, são padrões que, por serem congruentes tanto com as capacidades perceptivas e cognitivas do ser humano e com prevalentes limitações estilísticas, musicais e extramusicais, são memoráveis, tendem a permanecer estáveis com o tempo e são, portanto, replicados com particular frequência. Bom, é uma definição complexa, que talvez demore um tempo para ficar dissecando ela e para a compreensão completa dela, mas eu vou deixar ela ressoar aqui um pouco, enquanto eu passo à frente, e espero que ela dê, de certa forma, uma localização para esse conceito. Eu fui achar, então, definição desse conceito de modelo
na literatura da pedagogia científica. Tem um filósofo chamado Max Planck, que em 1962 escreveu uma tipologia de modelos. E esse filósofo ele é muito replicado, ele é muito utilizado por pedagogos da área da educação científica, como a Irineia Batista. Tem diversas publicações, eu achei muito interessante o trabalho dela. Bom, o que esses autores dizem é basicamente o seguinte: existem 4 tipos de modelos. São os modelos escalares icônicos, os analógicos, os matemáticos e os teóricos. Os matemáticos e os teóricos não vão interessar agora, gente. Vamos ficar apenas nos escalares icônicos e nos analógicos. Bom, o que são modelos escalares e icônicos? Todo modelo ele precisa de um domínio-fonte, que é aquilo que ele está modelando, certo? Então, por exemplo, um modelo escalar seria uma maquete, na qual o domínio-fonte seria a casa em si, e ele é uma representação em pequena escala da casa, do domínio-fonte. Os ícones, eles são também uma representação, só que eles não são materiais, eles são simbólicos, né? Eles são símbolos representativos. Ok. Uma outra categoria dos modelos seriam os modelos analógicos. Nos modelos analógicos, o que se procura modelar, o domínio-fonte que vai ser modelado, ele é um sistema. Então, essa modelagem envolve a criação de um outro sistema. Então, é um pouco mais complexo do que a criação de uma maquete, que é simplesmente uma miniatura da casa, ou um ícone, que é uma criação, um símbolo que representa, né? Os modelos analógicos, eles têm é possível que você rastreie o mundo real, o domínio-fonte, a partir deles. Então, como assim? Um mapa. Tem aí um mapa da Terra-média, né, para os amantes de Tolkien. O mapa ele é uma representação analógica de um sistema que é o sistema territorial. Ela cria um outro sistema na qual esse território é mapeado. Cada ponto desse território está lá representado de forma analógica, ou seja, como uma analogia, né? Mas uma analogia na qual cada ponto tem uma representação, cada ponto está presente na coisa que ele representa. Enfim, um outro exemplo bastante utilizado para modelos analógicos são as cobaias. As cobaias têm sistemas biológicos que são analógicos aos sistemas humanos. Enfim, aí é toda uma discussão dentro do ambiente da pesquisa científica, né, da educação científica. Eu fui pegar isso voltando, né, a gente estava falando de música. Então, eu peguei isso para desenvolver uma metodologia analítica. Como é essa metodologia analítica? Eu tenho uma peça, aqui nós temos o Cravo Bem Temperado, o prelúdio em dó menor do Cravo Bem Temperado, e a gente pode fazer modelagens analógicas dela. O que é esse modelo analógico? Bom, ele é uma representação da configuração de contornos que tem na peça. São 2 configurações de contorno nessa peça, a A e a B, que são bem similares, mas são diferentes. E nessa peça ele fica oscilando entre essas 2 configurações de contorno de acordo com a digitação e com as mudanças da digitação que vão ocorrendo de acordo com a progressão harmônica. Ok, então, o que aconteceu aqui? Eu abstraí parâmetros da peça e desenvolvi um modelo que é como se fosse um mapa, né? É um mapa da peça. Ok, um próximo passo na abstração que a gente pode executar nessa metodologia analítica é pensar no modelo icônico. O que esse modelo icônico faz? Ele remete à ideia que o processo analítico que nos levou a formar o modelo analógico contém. Então, assim, esse modelo icônico, ele na verdade, como um ícone mesmo do Word ou do PowerPoint, né? Ele é algo que representa tudo aquilo que levou a esse processo analítico, né? Então, quando a gente olhar para essa imagem desse modelo icônico, o que se entende é que você deveria, então, imaginar aquele processo analítico que levou a isso.
imaginar aquela configuração de contornos, imaginar as possibilidades de configurações de contornos que se aplicam a isso. Enfim, um próximo passo, então, que é pensar como esse modelo icônico, ele permite que a gente, então, pense agora já mais abstratamente na forma da peça. Então, a gente tem aqui uma representação gráfica, sucinta, panorâmica, que permite que a gente compreenda, assim, de um jeito bem simplificado, mas todo um discurso por detrás da peça. Então, para entender essa última imagem, todas essas etapas tiveram que ter sido trabalhadas. Então, essa última imagem, ela tem uma força comunicativa, ela carrega consigo muita informação. Ok. Bom, essa modelagem analógica foi muito simples, eu simplesmente peguei a configuração de contornos. A gente pode fazer coisas mais complexas, por exemplo, essa peça minha aqui, ela trabalha com módulos, eu chamo M1, M2, M3, M4, M5. São módulos, que são, na verdade, sequências de 10 acordes que vão se repetindo. E essa sequência de 10 acordes, ela é filtrada, ou seja, como aqui no modelo analógico mostra, de uma forma mais simples, eu só permito que na primeira vez, aqui são 5 pontinhos, né? Eu só permito que 2 vozes ressoem. E depois eu faço com essas 5 notas do acorde também soem novamente, mas eu permito que 3 outras notas ressoem e por aí vai. Esse é o processo composicional que está em jogo, um processo de filtragem. Quando eu, então, faço um modelo icônico, e daí eu posso fazer uma representação da estrutura da peça. Nessa representação, a gente entende, por exemplo, que o modelo 3, ele tem uma duração, por causa desses pontinhos aqui, a gente pode ver que ele tem uma duração maior do que o modelo 2 e o modelo 1. Então, a estrutura toda da peça é uma estrutura em que eu vou expandindo temporalmente a duração dos módulos. Ok. Uma segunda etapa, que essa metodologia uma consequência do desenvolvimento dessa metodologia analítica são as modelagens mais amplas, de peças mais complexas. Então, a gente vai ter, por exemplo, a peça Lontano, do Georg Ligeti, compositor húngaro. E eu fiz, assim, esse mesmo processo de fazer modelagem analógica, que é uma representação da análise e depois uma modelagem icônica, a gente chega ao complexo da peça. Essa peça, ela tem uma grade assim, que é completamente assustadora. Acho que são 60 instrumentos e nunca eles tocam juntos, são as técnicas de microcânons. Então, a graça aqui é fazer uma representação que mostra que assim, o que o Ligeti fez talvez não tenha sido tão complexo assim, sabe? A gente pode entender o processo composicional dele desse jeito. Enfim, um outro compositor que eu fiz também uma outra modelagem seria o Witold Lutosławski, que também é um outro compositor muito interessante. Ele é polonês. Ele é polonês e, enfim, isso aqui é uma outra representação icônica de uma peça bastante complexa e também são ícones gerados com aquele processo. Ok. Isso, então, me levou, nesses processos, eu chego, então, a criar vários ícones, né, que são resultados de vários processos de modelagem. Isso me leva a ter uma tipologia de modelos, vários ícones, modelos icônicos diferentes. Eu desenvolvi durante a dissertação 10 deles, 10 ícones, 3 que se referem a contorno, 2 sobre a entrada dos elementos, 2 sobre a ordem dos elementos, enfim. Eles podem ser compreendidos como estruturas variáveis, assim, estruturas que podem ser observadas tanto em peças de Beethoven quanto em peças do Bartók, enfim. Por exemplo, esse aqui, não sei se vocês estão vendo no cursor, esse aqui é um ícone que se refere ao processo de expansão de registro, expansão e contração de registro, que é um processo composicional que você vai ver por toda a história da música. Então, essas estruturas invariáveis, elas são, de certa forma, essências gráficas. São coisas em si platônicas, né? Assim, são símbolos de coisas que
de coisas que acontecem com diferentes manifestações. Bom, tá. E aí agora eu pedi, de certa forma, agradeço a paciência de vocês para ouvir tudo isso, porque agora eu finalmente chego ao ponto que dialoga mais com o que é esse encontro aqui. Porque é justamente como a gente vai utilizar isso como uma ferramenta pedagógica. Então, assim, eu queria entendam, assim, cada um desses ícones, eles podem, assim, eles são ferramentas que são muito úteis, assim, eu imagino, numa sala de aula, porque eles podem se referir a planejamentos composicionais. Então, assim, imagina que você pode, não sei, você pode pegar cada um desses e transformar em cartas, você pode fazer um baralho, né, com isso. Assim como o tarô, se alguém não é iniciado no tarô, vê aquelas cartas e não entende o que tem, a pessoa que é iniciada no tarô, ela sabe que essas cartas têm vários significados, e que se você botar elas, dispô-las em tal ordem, você vai ter uma relação sistêmica até entre essas cartas. Então, o que eu pensei foi algo similar ao tarô, assim. A gente pode, então, pensar em estratégias de ensino do planejamento composicional, ou seja, dessa instância anterior à composição, anterior a botar as bolinhas no papel, e a gente tem, assim, um instrumento lúdico para tratar isso. Por exemplo, vamos supor assim, eu fui um aluno agora, eu me pus como aluno e criei com essa ferramenta. Então, eu fui lá e pensei, eu tenho uma peça que eu quero que comece com esse símbolo aqui, que eu sei que se refere à expansão de registro. E depois disso, eu quero que entre num cânon, mas é um cânon que é um cânon com essas características aí meio estranhas. Tá? Depois eu quero que chegue em notas longas, porque vai ser um momento mais calmo, assim, talvez. E depois vai voltar essa contração de registro, e depois de tudo isso vai virar vai ter uma outra sessão final, na qual eu brinco com uma estratégia de contornos que tem esse formato meio escalar. Ok, isso então vai ser minha intro, isso aqui vai ser meu A, meu B, uma transição e a coda. Tudo isso vai durar 8 minutos. Ok, temos uma peça, vamos lá, vamos compor. O exercício de criação dessa disposição gráfica, ele faz com que você pense esse período pré-composicional sem aquele compromisso que muitas vezes é amedrontador de que nota que eu vou botar agora. Será que vai ser uma melodia? Enfim. Um outro exemplo de que você poderia fazer com esses ícones, com essas cartas, né? Eu posso não apenas botar eles numa disposição sucessiva, mas eu posso também sobrepô-los. Então, vamos pensar que eu tenho uma camada onde acontece esse ícone, e ele vai até aqui. Pronto, aí aqui ele para. Aí, quando chegar aqui no meio, eu vou botar esse outro ícone, que se refere a uma outra coisa lá, que é uma permutação de elementos. Ok, então vai ter meio como um crossfade, né? Assim. Ok, e aí em cima dessa primeira parte eu vou botar elementos esparsos, assim, pequenininhos, sabe? Que vão mudando de qualidade. Ok, e aí eu vou botando assim, vou dispondo assim, e aí a partir dessa metade da peça, eu vou mudar esses elementos que mudam de qualidade, eu vou mudar, a relação dos elementos vai ser de elementos que permutam entre si. Ok, então é isso, essa é a minha peça. Legal, vamos compor. Aí eu penso que essa primeira, a peça toda é um grande crossfade, né, um grande cruzamento de fases, assim. Vai ter parte A e parte B, e tudo isso vai durar 17 minutos. Legal. Agora, depois disso, vamos lá, vamos compor uma peça de 17 minutos, mega complexa, onde tem todos esses elementos, provavelmente textural, enfim. Bom, considerações finais. Eu acho que essas ferramentas levam a gente a uma proposta lúdica de aprendizagem ativa desse período pré-composicional,
um jeito de tratar a composição de um jeito menos amedrontador, assim, porque eu sei como pode ser bastante amedrontador, não, aquela página em branco cheia de pautas. Eu acho que ela oferece também um repertório de jogos composicionais que viram cartas, que o aluno, de certa forma, passa a ter a hermenêutica necessária, né, a capacidade de interpretação necessária para entender o que elas querem dizer e aí trabalhar com elas, aí jogar com elas, né? São jogos, né? E por isso que a ideia de cartas é tão interessante. Então, ele estimula a criatividade na instância pré-composicional, né? Como eu havia falado, assim. Então, e isso fornece também uma compreensão global da peça anterior, é algo que tira a pessoa daquele, e agora, o que eu vou fazer em sequência? E agora, o que eu vou fazer depois? O que eu vou fazer depois? E isso pode ser muito frustrante. Então, se você tem essa compreensão global previamente, isso ajuda muito. Né? E isso também trabalha os movimentos que não são apenas assim do processo analítico, mas a composição envolve muito isso, né? Movimentos de abstração e concreção. Né? Então, por exemplo, quando a gente gera um modelo analógico, depois um modelo icônico, a gente está no caminho da abstração, e depois quando a gente tem um modelo icônico e começa a pensar em como transformar isso em notas, a gente está indo em direção à concreção. Né? E isso é muito importante para, como a gente viu lá, o Xenakis, né? Ele tem esse caminho da abstração à concreção muito claro para ele. Enfim, ok, finalizando. Obrigado. Alô? Tem alguém aí? Sim. Poxa, que susto. Pensei que eu tinha falado para ninguém. Stop sharing, pronto. Ok, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, professor Emanuel, professor Rafael. Sabrina, você vai ver as perguntas? Você quer que eu veja? Oi, professor, você pode fazer. Tá bem. Eu tenho tem duas perguntas aqui pelo chat, tá, que fizeram, então vocês podem agora ficar à vontade para colocar perguntas no chat ou para se inscrever, para vocês poderem fazer as perguntas, podem ligar o microfone, tá? Então, vou iniciar com essas duas, e aí depois vocês podem ficar à vontade, tá bem? Então, a Ana Maria Moura, ela fez a seguinte pergunta. Ela disse que a pesquisa dela é sobre música armorial, e ela gostaria de saber saber uma referência da vivência nesse contexto de vocês. Na verdade, ela fez essa pergunta quando o professor Emanuel estava falando, né? Estava fazendo a apresentação, e aí eu abro, na verdade, para os dois professores, né? Eu queria saber a partir da vivência de vocês, eu vou ler novamente, tá? Ela diz assim: a minha pesquisa é sobre música armorial e gostaria de saber uma referência da sua vivência sobre esse contexto. Então, bom, acho que eu já estou aqui, não sei se a pergunta especificamente para mim, de que maneira eu poderia contribuir. O que eu poderia dizer em relação ao movimento armorial presente, de alguma maneira, no meu trabalho, seja compondo, seja com alunos, eu no máximo conseguiria dizer algumas referências de música nordestina, né, que é o que é mais presente para mim quando eu componho ou quando eu escrevo, é o que é mais presente para mim, é o que reflete realmente todas as minhas referências musicais, né, desde infância até atualmente, né? Então, armorial seria um pouco amplo para mim, mas eu diria que a busca eventualmente sonoridades modais, talvez uma coisa muito específica de tentar explorar algo com modo mixolídio, com modo lídio bemol 7, alguma coisa desse tipo, é o que poderia te aproximar mais. Ou algumas composições associadas a
a cantoria, as canções, né? Quando eu comecei a tocar violão, eu iniciei com um violonista popular, digamos assim. Não gosto muito dos termos, mas enfim, eu comecei só para delimitar, tocando de ouvido, tocava por cifra, e no início eu era muito influenciado por esse tipo de instrumentista, como Xangai, como Vital Farias, tudo. E sempre foi uma sonoridade muito particular para mim. Agora eu não saberia dizer se até que momento ela é presente no meu trabalho, tá? Certamente a música nordestina é o mais presente quando eu toco, quando eu... e, assim, eu estou, infelizmente, falando dentro de um campo específico que é o do violão, né? É uma limitação minha. Mas eu diria que a influência da música nordestina, seja intencional, como eu disse, eu vou compor algo usando mixolídio, eu vou tentar usar dórico, ou quando eu tento explorar isso com algum aluno, é o que eu poderia dizer nesse momento. Não sei se corresponde ao que você, exatamente a tua pergunta, Ana, mas é o que eu poderia compartilhar nesse momento. Ok. Aí, Ana, você pode ficar à vontade, tá? Para ampliar seu questionamento, ou enfim, pode ficar à vontade. O Flávio, ele também tem um questionamento que ele diz o que vocês recomendam para quem quer procurar referências de composição para algo específico, seja algo mecânico ou teórico. Então, o que você recomenda para quem quer procurar referências de composição para algo específico, seja mecânico ou teórico? Essa foi a pergunta do Flávio. Certo. Então, Flávio, o que eu posso te responder, buscar referências para a composição, se eu bem compreendi a sua pergunta, o interesse pela composição, eu quero compor, me interesso pela composição, seja como dentro desse campo da pedagogia, seja enquanto uma busca sua enquanto musicista, eu iria atrás do repertório, mais do que um autor específico, uma literatura específica. Eu recomendaria a composição, eu recomendaria o viés da composição, o adentrar-se na composição através do repertório, né? A análise do repertório, dentro da sua condição de instrumentista ou cantor, qualquer que seja a sua experiência, vivenciar o repertório e analisar o repertório que você tem em mãos. Eu acho que o professor Rafael, inclusive, ele colocou exemplos muito, muito interessantes, falando sobre os ícones, né, o tipo de mapeamento que ele faz. Ele citou ele fez uma frase que eu achei interessantíssima, até anotei aqui, ele falando sobre uma composição do Ligeti, muito complexa, com uma instrumentação com 60 itens, por exemplo, e aí quando ele faz aquele mapeamento com os ícones, com os referenciais, com os modelos que ele utiliza, ele diz, depois que a gente faz isso, parece que o Ligeti não é tão complexo, que a obra não é tão complexa. Ou seja, o fato de você buscar uma referência analítica diretamente ao repertório, seja por meio da escrita, como também foi pontuado pelo professor Rafael, ou através da sua experiência de transcrevendo ou tirar de ouvido e tentar repassar para o seu instrumento, aquilo lhe permite que você, você se aproprie daquele material sonoro. Quando eu escuto, por exemplo, se eu tento tocar uma fuga de Bach ao violão, bom, qual é o material que ele utiliza, quais intervalos com qual intervalo ele inicia, como é que ele expõe o sujeito, o contra-sujeito, como é que ele desenvolve aquele material. Se eu analiso um choro do Pixinguinha, o mesmo elemento, quais são as notas que ele inicia, ele faz com anacruse, sem anacruse, de que maneira ele desenvolve os motivos, que ele repete os motivos, quais os tamanhos de frase que ele desenvolve a cada número de compassos, a cada 2, 4, 8 compassos, 6. Então, quando a gente vai para o repertório, a gente vai analisar o repertório, como eu digo, seja partindo para a escrita, seja partindo para o ato prático de tocar, de cantar o repertório, você tem a oportunidade, sim, de ter uma boa iniciação à composição. Agora, claro, após essa análise, você vai, então, começar a explorar aqueles materiais. E só para fechar, compartilhar rapidamente a experiência. No final de 2017, eu participei de um projeto dirigido com um professor de guitarra jazz daqui, o Gabriel Amel. E eu fiz 2 projetos dirigidos com ele, e, na verdade, foram mini cursos de composição. Na verdade, eu levava para ele alguns exercícios e ele
ele fazia críticas, comentários, sugestões, e ao final de cada sessão, a gente tinha que gravar as 4, 5 músicas resultantes daquele trabalho. Bom, no momento, quando a gente começou a trabalhar junto, uma coisa que ele me recomendou, ele é um professor de guitarra jazz e tudo, ele recomendou, primeiro, que eu compusesse blues. Eu estou longe de ser algum especialista em blues, mas ele propôs aquilo como um exercício, uma vez que eu teria um enquadramento com um número fixo de compassos, de acordes, uma estrutura harmônica a respeitar, um determinado elemento melódico a respeitar, e foi um elemento bem interessante para mim, embora eu não tenha uma grande experiência com blues, mas, ou seja, essa análise me ajudou a entender um pouco do blues, e caso eu quisesse explorar aquilo, claro, eu teria que praticar mais e continuar praticando. E numa outra ocasião ele pediu para eu escrever variações sobre Donna Lee, né? Aquele conhecido tema do Charlie Parker, e foi muito interessante nesse sentido, porque eu toquei a peça para conhecer o elemento melódico, harmônico, e então você vai explorar, de que maneira ele começa, quais são os elementos melódicos, ele começa com qual nota, sobre qual acorde, quais são os motivos rítmicos que estão presentes naquela peça, a cada quantos compassos ele desenvolve um novo motivo. Então, quando você começa a explorar isso aí, já é um grande, na minha opinião, né, e na minha também vivência enquanto musicista, é um grande impulso para você se adentrar no mundo da composição. Tá? Então, mais do que uma literatura, do que autores específicos, eu recomendaria o repertório, a análise, a vivência com o repertório. Ok? Excelente, professor, muito obrigado. Tem outros questionamentos aqui. Aqui está dizendo o Renato Borges, ele está fazendo uma pergunta para o Rafael, né? Ele diz assim, né? Como você pensa essas operações, as cartas para diferentes tipos de aula? Por exemplo, usá-las em aulas de harmonia, de arranjo, assim como aulas sobre sonoridades e ruído, seja para crianças ou universitários, técnicos, enfim, né? São ferramentas muito potentes. Bom, primeiramente queria expandir assim, um pouquinho, só um tópico que o Emanuel tocou, que eu acho que é muito interessante, fazer só uma pequena coisa. Eu adoro essa ideia de apropriação, sabe? A apropriação do material. E quando assim se fala em pedagogia e composição, a primeira coisa que eu penso é essa palavra, porque para mim a composição realmente oferece uma aproximação íntima com o material, sabe? Assim, tipo, sei lá, você sabe o que é um trítono, você sabe. Aí você ouve o trítono, você consegue reconhecer um trítono, aí você consegue cantar um trítono. Todas essas coisas assim, talvez que você pegue na aula de percepção, né? Na hora de compor, você está oferecendo você está pensando um caminho singular para esse material, para o trítono. Então, se eu escrevo assim uma sequência de trítonos, né? 3 trítonos numa progressão em segundas maiores descendentes, eu tô me apropriando desse material. Eu tô estabelecendo uma relação íntima com ele, sabe? Ele começa a ser algo meu no momento em que eu tenho uma visão única e minha sobre ele, né? Enfim, eu só quis falar isso porque é uma coisa que eu penso assim. Agora, sobre a pergunta do Renato, Renato, eu acho que a tipologia lá dos ícones, ela, por exemplo, se eu desenvolvi esses ícones e eles estão, por exemplo, tem ícones que estão todos agrupados no critério do contorno, né? Então, assim, a gente pode, você diz assim, sobre especificar em relação à harmonia, em relação a contornos, sabe? Uma aula só sobre isso, sobre a configuração dos contornos. Aí a gente vai lá, foi um ícone que se refere a contorno, que foi tirado do prelúdio do Villa-Lobos, o prelúdio número 1 para violão, em Mi menor, né? Prelúdio, né? Prelúdio. Enfim,
Então, e outro do bar, e um outro lá, que eu esqueci de que é. Enfim, todos eles tratam de contornos. Então, se a gente organiza uma aula em torno de ícones que, que estão na mesma categoria, a gente pode ter uma coisa bastante potente para tratar de um certo assunto, né? Então, assim, eu acharia muito legal ter ícones que se referem a tipos de progressões harmônicas. Isso eu não cheguei a pensar, né? Os ícones geralmente se referem mais a processos composicionais, talvez mais abstratos, assim, né? Mas a questão é o seguinte, são 10 ícones que eu imaginei, e eu acho que dá para pensar muito mais, sabe? Dá para expandir aquela tipologia de um jeito muito grande, assim, sabe? Eu vi aqui uma outra pergunta, alguém falando de a própria tese, né? A própria dissertação, na qual eu mostro o processo de criação de cada um desses ícones. Mas, na verdade, a criação de um dicionário seria realmente, assim, seria um ótimo jeito de tirar essa ideia que está lá naquela dissertação, cheia de coisa, e ter justamente isso para utilizar isso realmente didaticamente, né? Como se fosse um jogo, né? Como se fosse um banco imobiliário, enfim, ter lá o seu dicionário, né? Dicionário de ícones para composição. Eu acho que pensar de formas lúdicas assim é o ideal para tirar toda esse pó, essa poeira que tem na alma do compositor, né? A gente é ensinado de que a composição é algo nobre e que você não pode fazer até que você... Na UFRJ, onde eu estudei, aliás, tinha alguns professores que tinham essa visão de que a composição só pode ser feita depois dele estudar 20 mil anos de harmonia, 30 mil anos de contraponto, e aí sim, ele pode compor e morrer. Por um ano, né? Enfim, então acho que é por aí. Beleza, obrigado. Eu acho que daí a importância da gente estar conversando sobre isso, né? Sobre para que mais estudantes possam ter esse contato logo no início, né? E, enfim, poder ampliar essa outra percepção do fazer criativo, né? Eu acho que isso é muito importante. Tem outra pergunta aqui, tá? Então, o Rafael já respondeu sobre o dicionário, né? Inclusive fica a ideia aí, né, Rafael? E aí tem outra pergunta aqui do Federico, que ele diz assim, né? Como pode ser trabalhada a unidade da obra num trabalho de composição grupal, por exemplo? Essa mesma ideia de modelos. Ele diz que foi uma grande dificuldade para ele quando trabalhou assim com alunos no laboratório de música. Eu tô ligado. Imagino, é um problema. Eu acho que envolve, como todo trabalho em grupo, né, vão envolver ações colaborativas, né, que podem ser muito problemáticas, mas podem também ser muito bonitas, assim, muito enriquecedoras. Eu acho, sei lá, eu acho que quadros seria uma coisa interessante, né, e cada um teria uma participação na criação de um grande quadro, cada um tem um conjunto de cartas, imagina assim comigo, cada um tem um conjunto de 3 cartas e a compor parede, né? E aí as pessoas vão começasse pequena e chegasse numa coisa grande e depois voltasse para ser uma coisa pequena. E aí se isso for acordado, né, entre o grupo, eles podem então pensar, podem realizar isso, né? Eu acho assim que isso não é nada muito novo, né? Essas estratégias assim parecem muito estratégias como as aulas eu não sei como é que se chama em todas as graduações, mas eu tinha isso nas aulas de ON, né? Que é Oficina de Música, com o José Nunes. Não sei se vocês conhecem. E era muito interessante porque ele tinha lá 1001 formas de trabalhos de criações, né? Um trabalho, como é que é o nome? 1001 era um número, assim, sabe? Forma de criação pedagógica, sei lá. Mas era isso, era várias estratégias bastante interessantes, assim, lúdicas, assim. Mas é claro que, assim, que esse trabalho, ele talvez
para trabalhar assim, com criança, talvez seja um pouco difícil, né? Teria que adaptar. O pensamento ali foi voltado para a graduação mesmo. É uma coisa... mas, enfim, a ideia está aí, né? Sei lá. Beleza, obrigado, Rafael. Bem, gente, alguém mais tem algum questionamento? Tem algum comentário? Todas as perguntas aqui foram respondidas. Bem, enquanto as pessoas vão fazendo os comentários, eu queria agradecer muito a participação do Rafael, de verdade. Você topou na hora, né? E o professor Emanuel também, que o Ronaldo entrou em contato. O Márcio Fox está entrando agora. Então, assim, parou na hora a proposta. Muitíssimo obrigado. Então, essas nossas conversas estão sempre acontecendo. Essa é a primeira que a gente está fazendo nesse formato, né? Então, fiquem antenados. Quem não está seguindo ainda as nossas atividades, vocês podem seguir pelo Instagram do Museu do Brasil. Nós temos um site também, tá? Então, estamos ampliando as atividades, fizemos algumas lives. Essa é a primeira vez nesse novo formato no Google Meet, né? Com uma conversa de outro tipo, de outro jeito, né? Então, muitíssimo obrigado novamente, professor Emanuel. Muitíssimo obrigado, Rafael, de verdade. Foi muito bom. Fico muito feliz com todo mundo aqui para a gente conversar sobre composição, enfim, sobre música e sobre todos esses elementos que fazem parte da aula de música. Na próxima semana, nos encontramos novamente nesse novo formato, com alguma temática e convidados que a gente não sabe quem é ainda, mas que vai ter com certeza. Tá bem? Professor Gabriel? Oi. Vocês podem, professor Manuel, professor Rafael, desculpa, ficar com cortar. É só também, aproveitando para agradecer, tá, o convite e parabenizar a vocês pelo Museu do Brasil. É super importante que a gente tenha, nesse momento tão complicado de pandemia, de isolamento, que a gente continue compartilhando ideias, experiências, proporcionar espaço aos colegas que estão pesquisando, escrevendo, desenvolvendo, enfim, trocar essa ideia, ter a oportunidade de continuar mantendo a arte, a música viva aí, porque dessa maneira também vai auxiliando a cada colega que está aí presente, que também é professor de música, que é instrumentista, que é músico, a desenvolver os seus projetos também. Então, super, um grande prazer participar dessa conversa, prazer imenso conhecê-lo, professor Rafael. Professor Rafael, parabéns pela apresentação, muito interessante. Obrigado a todos pela presença. Eu espero que meu voo dê certo e que no final de agosto eu esteja em Teresina, a gente poder se encontrar pessoalmente. Mas, enfim, também estou disponível, tenho o meu perfil no Instagram, estou disponível, quem quiser fazer um contato, trocar um direct, trocar uma ideia, estou à disposição, é sempre um prazer e muitíssimo obrigado, gente. Queria também só falar, assim, adorei, muito legal, Gabriel. Eu acho que essas propostas, assim, esses encontros são uma coisa muito necessária nesse momento, está todo mundo muito isolado, é muito importante a gente ver que a gente está isolado, mas a gente está junto, sabe? Estamos todos com os mesmos interesses, a gente está vivo, a gente está com saúde, espero que todos estejam, e, enfim, não vamos deixar essa situação deixar a gente para baixo. Então, mais uma vez, obrigado, Emanuel, adorei ouvir você, quero muito te conhecer aqui no Brasil. Maravilha. E também tenho composições para violão, viu? Aí depois a gente pode conversar. Assim. Opa, maravilha. Seria uma honra. Será um prazer. Aí depois a gente conversa. Legal. Maravilha. Então é isso. Obrigado, Gabriel, também. Valeu, gente. Muitíssimo obrigado a todos e todas pela participação, de verdade, foi muito bom. E nos encontramos, então, na próxima semana, tá? Obrigado, valeu. Tchau, tchau, gente. Vai, gente. Tchau, tchau. Valeu. Até. Valeu.